Paz do Senhor, irmãos. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A igreja diante do espírito da Babilônia. A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 17, versículos 1 a 6. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Introdução. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Por isso convém esclarecer que nesta lição não se pretende identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a Igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global em que vivemos. Tópico 1. Babilônia e seus significados. Número 1. A grande prostituta. A personagem é apresentada como a grande meretriz com a qual os reis da terra se prostituíram. Apocalipse capítulo 17, versículos 1 e 2. No texto bíblico destacam-se 3 termos gregos: porne, prostituta; porneo, prostituir-se; e porneia, prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Naum capítulo 3, versículo 4, Isaías capítulo 23, versículo 15, Jeremias capítulo 2, versículo 20 e Oséias capítulo 2, versículo 5. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta está assentada simboliza multidões seduzidas pela idolatria e paganismo. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso apresentados pelo espírito da Babilônia. Apocalipse capítulo 14, versículo 8 e capítulo 17, versículo 5. Número 2. A mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Apocalipse capítulo 17, versículo 3. Ela se veste de púrpura e de escarlata. Apocalipse capítulo 17, versículo 4, o que significa reinado e luxo. Mateus capítulo 27, versículo 8, Marcos capítulo 15, versículo 17 e Lucas capítulo 16, versículo 19. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, o que sinaliza o materialismo e o poder econômico. O cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias de sua prostituição, o que representa toda a forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual. Apocalipse capítulo 17, versículo 4.
A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar, Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Trata-se do anticristo que, pelo poder de Satanás, fará oposição a Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 4, 9 e 10. Ele proferirá blasfêmias em consciente repulsa ao senhorio de Cristo. Apocalipse capítulo 13, versículo 6 e capítulo 17, versículo 3. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e sua força política. Apocalipse capítulo 17, versículos 3, 10 e 12. A união entre o cavaleiro, a mulher, e a montaria, a besta, simboliza a nefasta força dos sistemas religioso, econômico e político do espírito da Babilônia. Número 3. Mistério, a Grande Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Mistério, a Grande Babilônia. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. Ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e sua consequente depravação. Também é a responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus. Apocalipse capítulo 17, versículo 6. Nos dias atuais, o termo Babilônia pode representar o espírito de perseguição e de desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia pode ser considerado como um sistema global deliberadamente anticristão. Tópico 2. O espírito da Babilônia. Número 1. No sistema religioso. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 2 a 5. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. 2 Pedro capítulo 2, versículo 19. O ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 8. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos, 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. E o sincretismo mistura o sagrado e o profano, 2 Coríntios capítulo 6, versículos 16 e 17. Assim, tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. Mateus capítulo 24, versículo 9. Número 2. No sistema político e cultural. O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Mateus capítulo 13, versículo 38 e 1 João capítulo 5, versículo 19. Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero e legalização das drogas e da prostituição. Isaías capítulo 5, versículo 20. Logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar dessas pautas. Lucas capítulo 6, versículo 22 e 1 Pedro capítulo 4, versículo 4. A censura contra quem defende os valores bíblicos. Lucas capítulo 12, versículo 11 e 12.
1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 a 5. A grande mídia, as artes, a literatura e a educação promovem o doutrinamento contrário à fé cristã. João capítulo 15, versículo 19. Coagida pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a nova cultura. 1 João capítulo 4, versículos 5 e 6. Nesse contexto, cristãos são perseguidos e julgados. Lucas capítulo 21, versículos 16 e 17. Número 3. No sistema econômico. O livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Apocalipse capítulo 18, versículo 3. Ele mostra como o comércio e o governo subornaram os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. Miqueias capítulo 2, versículos 1 a 3. E Apocalipse capítulo 18, versículos 12 e 13. As pessoas eram motivadas a levar vantagem financeira, ilícita e imoral em prejuízo do próximo. Provérbios capítulo 16, versículo 29 e Miqueias capítulo 3, versículo 11. A sociedade era extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Isaías capítulo 55, versículo 2. Nesse sentido, vemos que o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9, 10 e 17, e os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão impotente. Tiago capítulo 2, versículos 6 e 7, e Lucas capítulo 12, versículo 15. Tópico 3. A posição da Igreja diante do espírito da Babilônia. Número 1. Não negociar a ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa, do verbo dokel, com o sentido de crer. A junção dos dois termos traz a ideia de crença correta. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Por conseguinte, a Igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. Salmos capítulo 100, versículo 5, e Mateus capítulo 24, versículo 35. Assim, por meio do estudo bíblico sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, com mansidão, temor e boa consciência. 1 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16. Número 2. Formar o caráter de Cristo. O caráter cristão refere-se à nova vida e ao modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 30. Nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que é o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 25. Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece uma árvore. Mateus capítulo 12, versículo 33. Não por acaso o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. A falha na formação moral do caráter produz pseudo-cristãos escravizados pela carne. Judas capítulo 1, versículos 12 e 13. Portanto, os santos que primam pelo estudo e aplicação da palavra de Deus tornam-se crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir o espírito da Babilônia presente no cenário global.
Romanos capítulo 8, versículos 35 a 39. Número 3. Aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Capítulo 4, versículos 13 a 18. E capítulo 5, versículo 9. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, a inversão de valores, perseguições, guerras, fomes, pestes e terremotos. Mateus capítulo 24, versículos 5 a 12. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido, mas a esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Marcos capítulo 13, versículo 33. Ainda requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia à impiedade, às paixões mundanas e a viver neste presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade. Tito capítulo 2, versículos 12 e 13. Conclusão. Vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Nesse interlúdio, é dever da Igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, trabalhar para que Cristo seja formado em nós e santificar-se para a volta do Senhor Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 20, Gálatas capítulo 4, versículo 19 e Hebreus capítulo 12, versículo 14. Portanto, vimos que o termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Que o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão, que as duas características que atestam o espírito da Babilônia no sistema religioso são o relativismo e o sincretismo. Que as duas características que atestam o espírito da Babilônia no sistema político e cultural são o patrulhamento ideológico e o politicamente correto. E também vimos que as duas características que atestam o espírito da Babilônia no sistema econômico são a exploração da luxúria e a extorsão da sociedade.